Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 41. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao ser fincado à cruz? Ao ser fincada à cruz, até que começou a falar do alto da cruz. No altar da cruz. Estando pregado na cruz, começaram os carrascos e os soldados a tratar de erguer a cruz e pô-la para o alto, a rir-se de mim e injuriar-me. De fato, estavam todos esperando com impaciência, porque nem todos haviam podido ainda ver-me, pela afluência de povo. Tinham preparado no cimo do monte uma fossa, ajustada com as pedras, para meterem dentro o pé da cruz, de modo que eu estivesse bastante mais alto do que os outros crucificados. A sua astúcia e arte souberam muito bem encontrar o modo de colocar-me mais alto do que os outros, para que todos me vissem e zombassem de mim. Mas tal aconteceu por disposição misericordiosa do Pai, conforme ouvirás. Enquanto estavam tratando do modo de fincar a cruz, e cada qual se mostrava pronto a ajudar, estava eu no chão pregado na cruz, com o rosto e o corpo voltados para o céu, sofrendo asaz agudo tormento. Então ofereci-me ao Divino Pai, dizendo-lhe: Olhai, Divino Pai, o vosso unigênito, o qual agora está crucificado, sacrificado para a redenção dos homens. Antes de estar à vista de toda Jerusalém e do mundo inteiro, acho-me diante de vós, Pai amantíssimo, e de toda a corte celeste. Vede como são grandes as minhas dores, quão dolorosas as minhas chagas. Ora, estas e aquelas vos ofereço em nome de todos os meus irmãos, para satisfazer a divina justiça pelos débitos deles. São muitos, é verdade, mas considerai quão maior é o preço que vos ofereço para satisfazer-vos. São graves, é verdade, mas considerai como também são gravíssimas as minhas dores. E se mais satisfação desejais de mim, estou pronto a dá-la. O Pai se aplacou, mas declarou que queria mais satisfação, e eu me ofereci, disposto a dar-lhe, a ficar na cruz quanto tempo lhe agradasse, porque o infinito amor a arder-me no coração jamais se saciava de sofrer para satisfazer a justiça divina e salvar o gênero humano. O céu, a terra, o inferno. Todos os anjos espectadores de tão funesta tragédia encheram-se de admiração. O sol começou a obscurecer-se, eclipsar-se. As outras criaturas insensíveis ressentiram, depois de fincada a cruz.
Os demônios se enraiveciam, fremiam e não conseguiam aprender se eu era verdadeiramente o Messias. Espantados de tamanha capacidade de suportar, de fortaleza e virtude, estavam desorientados, sem compreender tão grande portento. E cada vez mais atiçavam os algozes a me maltratarem e ultrajarem com blasfêmias e desprezos, de modo que naquele lugar não se ouviam senão horrendas blasfêmias, maldições, injúrias, vilanias, assobios e gritos. Dor e compaixão de Maria. Minha querida mãe ouvia tudo. Não podia aproximar-se da cruz, devido à grande multidão, e estava em agudo tormento. Também ela achava-se pregada à cruz, enquanto seu coração estava crucificado. E de quantos modos se compadecia de mim, e como lhe liquefazia a alma em dor amorosa e amor doloroso. Outras palavras não proferia sua boca, senão estas: ó Jesus, meu filho Jesus, quem me dera morrer por ti e contigo. Com o coração, porém, muito me falava, e ora inteiramente amorosa, ora toda dolorida, ia me declarando quanto me amava e quanto de mim se compadecia. Eram, no entanto, essas palavras um grande martírio para o meu coração, porque sendo por mim muito amada, ou antes, o mais querido objeto de meu amor, depois do Divino Pai, tinha também dela compaixão e muito me amarguravam as suas dores. Também eu lhe falava ao coração e narrava-lhe que suas penas aumentavam a minha dor. Igualmente, por este motivo, sofria mais a querida mãe, mas estava decretado que a sua alma devia ser imersa num mar de amargura, sem conforto algum, para mais assemelhar-se a mim. Por isso, eu que podia trazer-lhe a consolação em suas penas, era o objeto de suas dores mais agudas, assim como era ela o objeto das minhas, devido ao amor infinito que me ardia no coração para com ela, e pelo grande e ardente amor de seu coração para comigo, seu Deus e seu verdadeiro e único Filho. A cruz erguida. Tendo sido preparado todo o necessário, arrastaram a cruz ao lugar onde devia ser levantada, enquanto eu sentia grande tormento em todos os membros, especialmente na cabeça, que ia batendo na cruz. Oferecia aquele tormento ao Pai pelas redobradas ofensas que recebia de todo o povo cruel e ingrato. Muitos daquele mesmo povo haviam sido curados por mim de várias enfermidades, e mesmo esses iam me insultando e zombando de mim com várias sentenças, dizendo-me: tu, com tanta facilidade, nos libertaste dos males, e agora não és capaz de libertar-te a ti mesmo. Estas palavras feriam meu coração, porque me demonstravam ingratidão e crueldade. Calava com a língua, mas falava com o coração, dizendo-lhes: ah, corações ingratos, não vedes que se curei vossos corpos, agora padeço tanto pela salvação de vossas almas? Dirigindo-me ao Pai e ele repetindo: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que dizem e o que fazem. Tendo chegado ao lugar onde se devia plantar a cruz, advertiram que não haviam pregado o título escrito por Pilatos e logo o fixaram. Senti duro tormento, porque os golpes do martelo faziam mover a cruz e minhas chagas mais se exacerbavam. Levantando depois a cruz, faziam-na balançar, ora para um lado, ora para o outro, para meu grande tormento. A cruz é fincada. Zombarias. O povo, ao ver a cruz alçada, começou a gritar com vozes estrepitosas. Cada qual lançava-me uma injúria. Todos motejavam de mim. Enfim, com muita fadiga deles e meu grande tormento, chegaram a meter a cruz na fossa já feita, fazendo-a cair pelo peso. Com este horrendo golpe, reabriram-se-me todas as chagas do corpo dilacerado.
Tremeram todos os ossos e vísceras, e fui preso de temor doloroso, pelos duros tormentos batendo minha cabeça no peito. Oh, quanto, esposa minha, foi grande a dor que então senti. Vi de novo todas as almas que rapidamente seriam precipitadas e mergulhadas nos tormentos eternos, e ao pensar que tantas penas seriam inúteis para eles, porque de tudo abusariam, enchi-me de maior amargura. Posta a cruz no alto e sustentada com pedras, para que não caísse, uma parte deles me deixou e pôs-se a erguer os outros dois crucificados. Enquanto faziam isso, alguns ficaram a olhar-me e a escarnecer de mim. Estando no alto e visto por todos, senti suma confusão, porque o meu corpo estava exposto à vista de todo o povo e de toda a cidade. Não faltaram muitos que ainda de longe me estavam olhando, a saber, todos os que tinham rubor e vergonha de vir ao monte, por respeito à posição que tinham, embora, mesmo de longe, não cessassem de injuriar-me e de zombar de mim. Nesta confusão minha, senti grande dor, porque representaram-se-me à mente todas as almas pecadoras que, por não quererem sofrer um pouco de rubor ao confessar suas culpas, ficariam depois no juízo final bem mais confundidas, vendo aquelas culpas manifestadas a todos. Vendo o grande número dessas, experimentei grande dor. Dirigindo-me ao Pai, supliquei-lhe, por aquela confusão minha, se dignasse iluminá-las, fazendo-lhes conhecer seu grave erro e dando-lhes a graça para poderem manifestar suas culpas, a fim de conseguirem o perdão. Vi que o Pai o realizaria, e algumas aproveitariam a luz e a graça. Por elas rendi graças ao Pai. Vi ainda o grande número das que abusariam das luzes e da graça, e permanecendo no próprio erro, pereceriam eternamente. Senti grande amargura, tanto mais que sofria a confusão e o rubor, para aplainar-lhes o caminho e tornar-lhes fácil evitar qualquer repugnância e confusão. Os convites de Jesus à mãe. Estando no alto, à vista de todo o povo, convidei todos os meus irmãos a virem contemplar-me e espelhar-se em mim, seu mestre e exemplar. Antes de todos, convidei a minha dileta mãe, a qual se achava um pouco distante, e disse-lhe ao coração: Vinde, mãe, vinde contemplar de perto o único objeto de vosso amor, o vosso Deus que padece, o vosso Filho que está consumando a obra da redenção humana. Vós, cara mãe, sereis testemunha de todas as minhas penas, de todas as minhas tribulações, dores e tormentos, de todas as minhas angústias e amarguras, porque as experimentais todas em vós mesma, sendo o espelho fidelíssimo no qual se encerram os reflexos de todos os meus tormentos. Eis como sou fiel à promessa que vos fiz de tornar-vos partícipe de todas as minhas dores e de todas as minhas penas. Vinde, portanto, caro objeto do meu amor e de minha dor. A tal convite veio a querida mãe e aflita, dizendo: Eis meu amado filho e Senhor, venho contemplar-vos. Embora saiba que a minha vista será para vós dor maior, pelo amor infinito que tendes a mim, vossa indigníssima criatura e mãe. Contudo, ó, como venho de boa vontade. No entanto, também aumentarão minhas dores e penas, e assim me tornarei mais semelhante a vós, minha vida. Mas eu vos suplico, conceder-me a graça de ser sempre constante e desejosa de sofrer mais. Não tenha algum desfalecimento, para não ficar durante aquele tempo sem penar. Assegurei a minha mãe a dita graça e supliquei ao Pai o contínuo milagre de mantê-la sempre no uso dos sentidos e conservá-la em vida. Tendo chegado ao pé da cruz, no lugar onde podia bem olhar-me e contemplar-me, antes me adorou com profunda adoração e ofereceu-se novamente, pronta a sofrer todas as minhas penas. Depois fez de mim e de si mesma um inteiro holocausto ao Divino Pai.
e lá se pôs de pé, a olhar-me e contemplar-me. Nem se moveu mais, nem tirou os olhos, tanto do corpo como da mente, do objeto de seu amor e de sua dor, gravando-se-lhe na alma a imagem de seu filho crucificado e ficando nela impressa pela virtude do amor, todas as penas e todas as dores. A Madalena. Convidei também a amorosa Maria Madalena, com palavras de amor a seu coração, dizendo-lhe: Vinde, ó amorosa penitente e discípula fiel. Uma vez que no passado experimentastes a doçura do meu amor, vinde agora sofrer a amargura de meus tormentos, e vede como me custam caro as culpas do gênero humano, e por que preço eu recompro vossa alma e a dos outros. Agora é tempo de demonstrardes o vosso amor para comigo, vosso mestre e redentor. Ferida a Madalena no coração pelo amoroso convite, acorreu ao pé da cruz e abraçou-a, fixando os olhos nos meus pés, que mais vezes, cheia de amor, havia lavado com lágrimas e amorosamente beijado. Ao vê-los, então, de tal modo dilacerados e atormentados, desfazia-se em lágrimas dolorosas, e diante daqueles pés, que tanto se haviam afadigado pela sua salvação, e via agora, tão dilacerados e atormentados, desafogava o amor e a intensa dor, sem saciar-se de olhá-los, contemplá-los. Imprimiram-se-lhe no coração aquelas chagas, a força de amor e compaixão, servia-me ainda de amargura vê-la tão dolorida, sem poder consolá-la, porque eu mesmo era o objeto de sua aguda dor. A João. Convidei ainda meu dileto e amado discípulo João, dizendo-lhe ao coração: Vinde, discípulo amado, e uma vez que sempre foste meu companheiro na pregação e em todos os outros lugares por onde andei, e fostes testemunha de minha gloriosa transfiguração no Monte Tabor, sede agora testemunha da horrível tragédia no Calvário, e olhai-me em tão dolorosa figura. Direis aos outros meus discípulos quanto sofri neste monte. Narrar-lhes-ei todos os meus tormentos, a fim de que eles participem das penas que agora sofreis por meu amor, e saibam quanto padeço. Espelhem-se neste original, para traçarem em si mesmos a sua figura, imprimindo-a na mente e no coração, a fim de que possam imitar-me e narrar ao mundo inteiro quanto sofri para redimi-lo e adquirir-lhe o reino eterno. Veio o discípulo amado, transpassado de dor, e colocado ao lado da cruz, desafogava sua pena em amargas lágrimas. Tanto o discípulo como Madalena frequentemente sofriam desfalecimentos mortais, embora não houvesse quem os observasse. Mas eu pedi ao Divino Pai que lhes conservasse a vida. Na verdade, só o olhar de passagem à minha humanidade era o suficiente para a morte de um coração amante. João pôs-se a olhar atentamente o meu divino peito, onde uma vez havia tão docemente repousado, e recebera e entendera tantos arcanos divinos, e consumia-se de dor ao vê-lo aberto e todo dilacerado e descarnado. Eu sofria pesar também por causa deste discípulo ao vê-lo tão dolorido por meu amor, sem poder consolá-lo, uma vez que eu era o objeto de seu amor e de sua dor. As piedosas mulheres. Convidei ainda as outras piedosas mulheres que acompanhavam a minha querida mãe, dizendo-lhes ao coração: Vinde também vós para junto da cruz contemplar-me, e uma vez que fruístes da amável companhia da querida mãe, como também da doçura e suavidade de minhas palavras, vinde sofrer em companhia da mãe parte de suas dores, e contemplando minhas penas, procurai traçar delas em vós mesmas um perfeito retrato, imitando-me, certas de que, tendo parte em minhas penas, tereis parte também em minha glória. Vieram as piedosas mulheres, e igualmente elas se colocaram perto da cruz a contemplar-me e compadecer-se de mim.
Aos apóstolos. Convidei também todos os meus apóstolos e discípulos a virem contemplar-me, mas eles, devido ao grande medo, resistiram ao convite. Ficaram, porém, inteiramente feridos, de grande dor e amargura, sentindo no íntimo profunda compaixão de minhas dores e desfazendo-se em amargas lágrimas, especialmente Pedro, o qual, por me haver negado, mais do que qualquer outro, se afligiu e entristeceu. A Nicodemos. Convidei ao discípulo oculto, isto é, Nicodemos, e disse-lhe: agora não é mais tempo de estar oculto, é tempo de manifestar-vos e deixar-vos o cuidado de sepultar meu corpo. Correspondeu Nicodemos ao convite interior e, mal expirei, tomou o cuidado de dar-me sepultura, tendo antes que eu morresse pedido meu corpo ao governador Pilatos, o qual livremente lhe o deu. Enquanto eu estava na cruz, penando, ele preparou os aromas e todo o necessário para dar-me honrosa sepultura. A José de Arimateia. Convidei também José de Arimateia a fazer o mesmo. Este era companheiro de Nicodemos e meu discípulo, e ainda tinha ido com Nicodemos pedir a Pilatos o meu corpo. O pranto da criação. Iam, no entanto, crescendo as trevas, e cada vez mais se escurecia o sol. A terra se abalava, e todas as criaturas insensíveis começaram a dar sinal de dor, ao viziar-se a minha morte. Os pérfidos judeus, os escribas e os fariseus, ao verem obscurecer-se o sol e a tremer a terra, diziam: ele durante toda a vida agiu como encantador, e por virtude dos demônios fez muitos prodígios. Assim também na hora da morte vai operando estes sinais, fazendo tudo por encantamento. Isto iam dizendo para que o povo não se revoltasse contra eles em meu favor, ao ver os sinais admiráveis que se operavam em minha morte, pelas criaturas insensíveis. Quanta amargura e dor me acrescentavam esta perversidade, malícia e obstinação. Contudo, não deixei de convidá-los com grande amor a virem contemplar-me e ver quanto padecia por sua eterna salvação. Mas eles, duros e obstinados, desprezaram os amorosos convites, expulsando de seus corações qualquer compaixão nascente para comigo. Aqueles que se achavam no Calvário vinham sim, mas só para injuriar-me. Aos presentes. Convidei todos os que se achavam presentes no Calvário para virem me contemplar e olhar atentamente. Vinham, mas de passagem. Insultavam-me e zombavam de mim, aumentando cada vez mais a minha dor e a amargura do meu coração. Os dois ladrões. Neste interim, foram postos aos meus lados os dois ladrões crucificados, um tanto distantes de minha cruz, os quais blasfemavam e me insultavam. Convidei-os com grande amor, e uma vez que estavam perto da morte, desejava que fruíssem do fruto da redenção. O ladrão que estava à minha direita rendeu-se ao convite amoroso, deixou de injuriar-me, começando a observar a minha invicta paciência e longanimidade entre tantos tormentos. Assim, pouco a pouco, foi se dispondo a receber novos convites e novas luzes. O ladrão, porém, da esquerda, não só não se rendeu ao convite, mas começou a injuriar-me e maldizer-me mais, de modo que o ladrão da direita o repreendia. Mas o pérfido não se quis render, quis morrer como um desesperado, injuriando-me sempre e dizendo-me: se tu fosses o filho de Deus, livrar-me-ias destes tormentos, mas porque és um infame malfeitor, não podes libertar nem a ti nem a mim. A todos. Convidei depois a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: vinde todos, vinde contemplar-me, vinde e vede a que alto preço recompro vossas almas. Vinde e espalhai-vos em mim. Vosso exemplar, eis o original, donde tirar o modelo de vosso viver. Sabei que, se não me imitardes, não entrareis onde eu estiver. Meu divino Pai vos olhará
e vos reconhecerá por filhos, se vos vir semelhantes a mim, vosso irmão e vosso exemplar. Por isso estou colocado neste monte, a fim de que me veja cada um de vós, me considere atentamente e imite perfeitamente. Então, vi todos aqueles que acorreriam ao convite, me contemplariam, procurariam imitar-me, recopiando em si mesmos o original. Para estes pedi muitas graças ao Divino Pai, a saber, fortaleza no sofrer, paciência no padecer, amor, caridade e todas as outras virtudes que eu mesmo pratiquei no patíbulo. E porque o Divino Pai os consideraria como seus filhos e meus verdadeiros irmãos e seguidores, louvei-o e agradeci-lhe da parte de todos. Experimentei, porém, intensa dor e maior amargura ao ver a multidão daqueles que ou não atenderiam os meus doces convites, não querendo me reconhecer por seu Redentor, ouvindo blasfemariam, me ultrajariam e zombariam de mim, como os ímpios hebreus. Oh, quanto, esposa minha, me trouxeram angústia e tribulação esses pérfidos, ingratos e desagradecidos diante de tantos benefícios, tantas graças, tanta caridade, tanto amor. Convite de predileção. Convidei ainda muitos a serem pregados na cruz e crucificados ao mundo, dedicando-se e consagrando-se inteiramente ao meu amor, fazendo de si total sacrifício e holocausto ao Divino Pai, por meio dos 3 votos de pobreza, obediência e castidade. A estes, dirigi convite mais amoroso, prometendo a todos a graça e assistência particular, declarando-me esposo amantíssimo de suas almas. E vi todos os que atenderiam ao amoroso e doce convite, e como eu somente serei todo o seu tesouro, a sua consolação, a sua riqueza e herança. A estes, me dirigi com as expressões mais cordiais de meu profundo amor. Declarei querer ser as delícias de seus corações e fazer-lhes fruir de toda a doçura de meu amor. Ao Divino Pai disse: Pai, esta é a minha porção de escol, a parte mais nobre. Neles terá o meu espírito suas delícias, comunicar-lhes-ei os segredos de meu coração. Terão o privilégio de seguir-me por toda a parte, a mim, seu guia e cordeiro imaculado. Por isso suplico-vos enriquecê-los com vossas graças, vossos dons sublimes. Olhai-os, Divino Pai, com grande amor, a fim de que se mostrem para convosco verdadeiros filhos e tomem em tudo a minha semelhança, sofrendo qualquer tribulação, pena e dor, e sejam pregados na cruz e crucificados comigo. Por isso, protegei-os, defendei-os, dai-lhes assistência, o dom da perseverança e todas as virtudes em grau perfeitíssimo. Jamais permitais se afastem de vós, ou desçam da cruz, a qual voluntariamente se pregaram. Enfim, preparar-lhes recompensa e gáudio bem adequado à sua fidelidade, ao amor e à servidão cordial que vos dedicaram até o fim da vida. O Divino Pai ouviu com grande gosto as minhas súplicas e as atendeu, prometendo-me com grande amor quanto para eles havia pedido, e eu louvei-o e agradeci-lhe também por parte deles. Vi depois com profundo pesar e amargura todos os que recusariam o convite e as graças que lhes prometia. Senti dor maior ao ver o péssimo fim que teriam por não corresponderem à doce e amorosa vocação. Não deixei de novamente convidá-los e chamá-los, mas, obstinados, vi que sempre se fariam de surdos aos meus suaves convites. Vi igualmente as grandes penas que lhes estão preparadas, e ainda por isso senti amargura. Vi em seguida, com a mais intensa pena e dor, todos os que atenderiam ao convite e à vocação, mas abusariam da graça e corresponderiam tão mal. Em tal estado viveriam mal, de maneira a servirem de escândalo a todos os outros. Vi que suas culpas seriam as mais graves, porque transgrediam com tanta facilidade as promessas e os votos feitos ao Divino Pai, ofendendo-o gravemente.
Vi os horríveis castigos preparados para esses infiéis, transgressores, e também por isso senti grande amargura. Por isso dirigi-me ao Divino Pai e supliquei-lhe por meus méritos e por todas as penas que sofria, se dignasse iluminá-los e chamá-los a si, fazendo com que conhecessem o seu grave erro, dando-lhes a sua potente graça. Vi que alguns se arrependeriam, fariam penitência e voltariam a viver santamente. Rendi graças ao Pai e roguei-lhe dar-lhes o dom da perseverança e usar para com eles de sua infinita misericórdia. O Pai se mostrou pronto a fazer tudo. Experimentei, todavia, grande amargura e angústia, dor ao ver a multidão dos que abusariam das luzes, da graça, dos suaves e repetidos convites e permaneceriam em seus graves erros, e miseravelmente pereceriam. Convite a considerar as dores de Maria. Convidei em seguida todos os meus irmãos e seguidores a virem contemplar as dores excessivas de minha querida mãe e a compadecer-se dela em suas penas. Vi que muitos viriam acompanhá-la-iam, compadecer-se-la-iam de suas agudas dores e fruiriam de sua proteção. A querida mãe lhe distribuiria muitas graças. Igualmente por mim, seriam considerados com grande amor, e como Divino Pai, eu lhes distribuiria graças e favores sublimes. Vi, porém, com grande amargura, a multidão dos que viveriam de todo esquecidos das agudas dores dela, ficando por isso privados de muitas graças, especialmente da graça de sua particular proteção. Desejava muito que todos os meus irmãos tivessem compaixão da querida mãe e suas penas, porque sofria ao ver-me, seu filho e Senhor, em penas e tormentos. Mas a causa de minhas e suas penas eram as culpas do gênero humano. Por isso desejava que todos se compadecessem dela, porque todos tiveram, para com todos padecia, tiveram parte em minhas e suas penas. E ela, com grande amor e generosidade, para com todos padecia, cooperando na redenção no que competia ao grau de minha mãe e companheira inseparável de todas as minhas penas e dores. Jesus Rei. Tendo convidado a todos a virem contemplar-me e imitar-me, disse em geral: olhai aquele que vos convida a contemplá-lo e imitá-lo. Observai o que está escrito sobre a minha cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa inscrição foi feita pelo governador Pilatos, é verdade, mas por decreto do Divino Pai. Pilatos me denominou Rei dos Judeus, porque não entendia o mistério escondido sob tal nome, e porque também os judeus quiseram me crucificar, dizendo que eu ambicionava ser rei deles. Mas o Pai visava um fim mais elevado, e que me era devido: Rei dos Judeus e Rei justo, Jesus Nazareno, Rex Justitiae. No seio do Divino Pai, sou Sol Justitiae. Ao me encarnar, tornei-me Rex Justitiae. Fiz-me igualmente Rex Justitorum. Eu acho que deve ser latim aqui, que é. Eu não sei ler direito, mas é o que está escrito aqui. Eu não sei pronunciar direito. Quando vir ao mundo para reinar nas almas dos justos, para ser seu rei e conduzi-las ao meu reino, a fim de reinarem comigo, isto é, fruírem da mesma glória e bem-aventurança que eu o desfruto, tendo-a merecido com a minha paixão e morte. Vede, portanto, disse-lhes, que sou eu que vos convido, sou um rei justíssimo e retíssimo, e quem se aproxima de mim com coração sincero e humilde, ficará justificado. Não encontrareis em mim nenhum engano ou injustiça, como se encontra em alguns perversos que pretendem assenhorar-se de vossas almas, quais são o demônio e o pecado. Sou o verdadeiro rei de justiça, mas vede que estou num trono, onde a misericórdia prevalece sobre a justiça. Por isso confiai em mim.
que sou rei legítimo, rei que posso dar-vos a fruir de um reino eterno de bem-aventurança. Sou rei dos justos, que reino nas almas justas. Bem-aventurados aqueles que têm a bela sorte de ter-me como rei de suas almas. Delas não ouso aproximar-se outro senhor. Delas não ousa aproximar-se outro senhor, que as possa enganar e precipitar. Dai-me, portanto, todos vós, as vossas almas, para que reine nelas e vos governe e possua. Felizes e afortunados de vós, se ouvirdes a minha voz e aceitardes meus convites. Também reinareis na terra, porque dominareis as vossas paixões, e depois reinareis ainda no céu por toda uma eternidade. Eis, portanto, o vosso legítimo Rei e Senhor. Eis que vos resgatei à custa de tantas penas e da própria vida. Observai quão grande é o amor que tenho às vossas almas. Enquanto fruía no seio do Divino Pai, de sua própria bem-aventurança, sendo uma só coisa com ele, desci à terra para assumir carne humana, a fim de remir-vos da dura escravidão de Lúcifer e do pecado. Fiz-me vosso irmão, vosso mestre, vosso exemplar, vosso alimento, vosso médico e vossa medicina, para curar todas as vossas enfermidades, vosso advogado, vosso consolador, defensor e libertador, vosso rei. Reconhecei-me, portanto, como tal, e não abuseis de tanta bondade, de tanta caridade, de tanta liberalidade, de tanto amor. Reconhecei que sou ainda vosso juiz, e que de mim deveis ser retamente julgados, punidos ou premiados, segundo as vossas ações. Ficai bem atentos, certificai-vos de que, se não me reconhecerdes por vosso legítimo Rei e Senhor, e se não puserdes em prática os meus exemplos e ensinamentos, encontrar-me-eis qual juiz severo e justo. Dize-o então a todos, tendo-os presentes ao Espírito. Vi aqueles que aproveitariam minhas palavras e suaves convites e que me reconheceriam por legítimo Rei e Senhor, e em cujas almas reinaria. Por todos estes rendi graças ao Divino Pai e louvei-o por sua imensa caridade e amor relativos às suas criaturas, pelas muitas graças que lhes distribuiria. Senti, contudo, grande amargura, duríssimo tormento e dor, ao ver a grande multidão dos que não só não me reconheceriam por seu legítimo Rei e Senhor, mas também as me ofenderiam e ultrajariam, abusando de tantos benefícios e tantas graças, de tanta caridade, bondade e amor. Vi que reconheceriam por seu Rei e Senhor o demônio, e se deixariam dominar pelas paixões, pelo vício, pela iniquidade, e que a soberba teria grande domínio no mundo. Vi o culto que dariam aos falsos nomes, como o demônio. Crudelesíssima fera dominaria, atraindo tantos e tantos a seu partido. Ó, quão grande foi a amargura de meu coração! Por isso dirigi-me ao Divino Pai e supliquei-lhe com grande instância se dignasse iluminar todos os infelizes que com tamanha facilidade se deixariam seduzir. Pedi-lhe isto em virtude dos duros tormentos e dores que então sofria. E vi que o Pai não deixaria de iluminá-los e de fazer com que conheçam o seu engano e grave erro. Vi, além disso, que estaria pronto a dar a todos a sua graça para se arrependerem. Vi que muitos se arrependeriam e se poriam a seguir-me, reconhecendo-me por seu legítimo Rei e Senhor. Rendi graças ao Divino Pai. Experimentei, porém, maior amargura ao ver a multidão quase inumerável que permaneceria na obstinação e dureza, abusando de todas as luzes da graça e de qualquer outra ajuda particular que o Pai, com tanta caridade e amor, enviaria. Ó esposa minha, como chegaram ao cúmulo minhas dores e a amargura do meu coração.
Quando vi que numerosos de minha sequela, os quais me reconhecem como seu rei e senhor, se voltariam contra mim e negando-me impiamente, seriam para muitos ocasião de se afastarem de mim, de me abandonarem, e que estes seriam os mais pérfidos e cruéis inimigos de minha lei e de meu nome. Ah, por isso, sim, minhas dores internas aumentaram, de modo que me teriam dado a morte, se a divindade não me tivesse prolongado a vida para fazer-me padecer mais. É insultado e escarnecido na cruz. Estando, pois, assim, na cruz, sofrendo todas estas dores, erguia às vezes os olhos e via todos os inimigos que de mim escarneciam. Para qualquer parte que olhasse, encontrava matéria de dor e de pena. Todos me insultavam, blasfemavam, me injuriavam. A maioria dizia-me: vai agora e chama o demônio, ó pérfido feiticeiro, para que te livre das penas, como libertastes tantos de suas enfermidades e dores. Vês que me agias, vês que agias por obra do demônio. Libertaste a tantos e não podes libertar-te a ti mesmo, porque agora está nas mãos da justiça. Outros me falavam: se és filho de Deus, como tu mesmo te denominas, desce da cruz e acreditaremos em ti. E outros ainda: vai agora, chama todos aqueles que curaste e todas as turbas que te seguiam, para que venham te livrar de nossas mãos. Vês como todos te abandonaram? Porque chegaram à conclusão de que és um infame sedutor. Só uma pecadora pública, a tua mãe e os teus parentes se acham presentes no momento da tua morte. Vês como todos te abandonaram e fogem de ti? Até os teus mais íntimos discípulos, como todos perceberam tua infâmia e teus enganos. Outros me declaravam: vai agora, jactancioso, destrói o templo e depois reedifica-o em 3 dias, conforme te gabaste de fazer. Eu calava e jamais proferi palavra. E estes pérfidos me diziam: onde foram a tua grande eloquência, tua doutrina, teus atrativos? Agora não sabes mais falar, porque não tens mais a assistência dos demônios. Todas essas palavras feriam-me o coração e faziam-me sofrer grande amargura, vendo tão ultrajada, escarnecida e vilipendiada a divindade, que sob os despojos da humanidade estava escondida. Via o divino Pai irado, prestes a fulminar os pérfidos sacrílegos, e dizia-lhes: eis, divino Pai, estou no meio, entre vós e o homem, por isso, sirva dedique aos castigos. Vede, Pai, a minha paciência, meus sofrimentos, dores e tormentos. Ofereço-vos todos, em desconto das ofensas que agora recebeis de todo gênero humano. Aplaque-se, portanto, vossa justa ira, e descarregue-se sobre mim todo o flagelo, porque estou pronto a sofrer tudo e a dar ao vosso justo furor toda a satisfação. A essas palavras o Divino Pai se aplacava e eu ficava o alvo das penas. Ao ouvir as injúrias, as blasfêmias que aqueles pérfidos vomitavam contra mim, apresentaram-se-me à mente todos os que, para me seguirem e imitarem, seriam caluniados, insultados e ultrajados pelos ímpios. Senti com isso grande amargura. Voltando-me para o Pai, supliquei-lhe dar-lhes graça, fortaleza e virtude para sofrer tudo com paciência, por amor de meu nome, para a sua maior glória e proveito de suas almas. Vi que o Pai o faria com grande amor, por isso rendi-lhe graças. Senti, porém, grande amargura ao ver a multidão dos que não queriam sofrer a mínima injúria ou palavra de ofensa. E tendo eu lhes deixado tão grande exemplo de paciência, não queriam de modo algum imitar-me. Por isso dirigi-me ao Pai e supliquei-lhe, por aquela paciência, se dignasse iluminá-los, fazendo com que conhecessem que também nisso deviam imitar-me perfeitamente, tendo eu, Rei e Senhor, sofrido tanto por amor deles,
e para deixar-lhes exemplo, também eles devem sofrer por meu amor e para imitar-me, se querem ser partícipes das honras e da glória imortal que lhes adquiri com tantas penas. E vi que o Pai o faria, e muitos aproveitariam as luzes e a graça, sofrendo por conseguinte com paciência as injúrias, as derrições, os insultos e todos os outros maus tratos que lhes infligiriam pessoas ruins e perversas. Por isso rendi graças ao Pai e pedi-lhe continuasse com os auxílios e a graça para os mesmos. Senti, porém, amargura maior quando vi o grande número dos que abusariam de tudo, sem levar em conta meus exemplos, a graça, as luzes e os auxílios por mim impetrados do Divino Pai. Muito mais cresceu a minha pena e amargura ao ver que estes deveriam sofrer depois, por uma eternidade, insultos, injúrias, maus tratos e muitos desprezos dos demônios, dos abismos eternos, porque andaram sempre tão longe de meus ensinamentos, sem quererem imitar-me de forma alguma. Jamais alcançariam a posse da glória por mim adquirida para eles, porque não seguiam pelo caminho que eu trilhei e lhes ensinei com tamanha caridade e amor. A querida mãe ouvia todos os intropérios e as zombarias contra mim, e ficava transpassada de dor pelas ofensas a Deus. E ainda deste lado, cresciam minhas penas por vê-la espiritualmente tão atormentada. Ela sabia que também eu por isso sofreria a amargura, o que lhe aumentava a dor, de modo que ela me servia de maior pena, e eu a ela de maior dor. Foram tantas as injúrias, os desprezos, as zombarias, os impropérios que recebi de todo o povo, enquanto estava na cruz, que mais não soube encontrar e inventar a malícia farisaica, nem a malícia das fúrias infernais. Neste monte fui saciado de opróbrios e zombarias, e a fome e a sede de sofrer mais encontrou pábulo suficiente para extingui-la e saciá-la plenamente, porque foram muitos e de toda sorte. A compensação que ofereci a esses perversos foi suplicar ao Divino Pai que lhes saciasse a alma e a enchesse de consolações e de graças, todas as vezes que, arrependidos e contritos de seus erros, recorressem a Ele. O Pai mostrou-se pronto a fazê-lo, e eu mesmo determinei saciar e inebriar de meu amor todas as almas que, de coração humilde e contrito, recorressem a mim para o perdão, e se pusessem a seguir-me com fidelidade e boa vontade. Exortação à sua esposa. Ouviste como eu agi na cruz, e convidei a todos a virem contemplar-me, e muitos até se apregarem numa cruz, e viverem crucificados para o mundo. Uma dessas convidadas és tu, esposa minha, porque por meio dos votos estás pregada a minha cruz, e determinaste viver crucificada e imitar-me perfeitamente, como verdadeira e fiel esposa. Fica por isso atenta em observar perfeitamente quanto me prometeste. Fica por isso atenta em observar perfeitamente quanto me prometeste, e para fazê-lo, olha-me atentamente na cruz, e pensa ser este o original, do qual deves recopiar em ti mesma um perfeito modelo. Corresponde aos convites da graça para chegar ao estado ao qual és chamada e destinada. Não ponhas obstáculo algum por falta de correspondência. Do contrário, mísera de ti, porque tendo sido tão favorecida e agraciada, deves de tudo dar escritas contas. Mas feliz de ti e bem-aventurada se corresponderes e guardares na mente as minhas divinas palavras e pores em prática quanto te ensinei. Fica ciente de que tens a obrigação de assemelhar-te a mim, qual esposa minha, e de pôr em prática todos os ensinamentos que te dou enquanto discípula.
Quanto maior ciência têm os mestres, tanto mais se tornam virtuosos os discípulos. Qual, portanto, deve ser a virtude em ti, que tens a sorte de possuir mestre tão bom e perfeito? Sê paciente em suportar as injúrias e os desprezos. E quando o ânimo quiser se ressentir, lança um olhar a quanto eu sofri na cruz. E pensa no que disse e fiz contra aqueles que me insultavam, blasfemavam e ultrajavam. Então verás como te deves portar também tu, receber tudo em silêncio e rezar por aqueles que te ultrajam e escarnecem de ti. Maria, fica bem atenta. Quero que sejas perfeita discípula. E se tanta caridade e tanto amor tenho por ti, criatura vilíssima, quanto não deves ter para comigo, o Rei da Glória e dono absoluto de todo o criado? Como deves corresponder a tanta caridade e tanta liberalidade, a tanto amor? Enfim, sê bem atenta em viver de modo que eu possa colocar em ti minhas delícias, reinando sempre em ti, e tu possas continuar a fruir das graças que eu, com tanta liberalidade e com tanto amor, venho comunicando à tua alma. E se reino em ti na presente vida, podes estar certa de que irás reinar comigo por toda a eternidade no meu reino. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.